Programa Celeiro de Craques, com Paulinho de Brito, Paulinho o Mito. Paulinho de Brito vem chegando agora, mais energia na sua TV, trazendo tudo que você adora, informação com muito mais prazer. Alô, Baixada Vicentina, quem tem história tem prioridade, um toque de descontração e o compromisso com a verdade. Um toque de descontração e o compromisso com a verdade. Se liga aí que já vai começar. Quem é destaque aqui tem seu lugar. Celeiro de Craques, futebol, paixão, entrevistando mais um campeão. Celeiro de Craques, futebol, paixão, entrevistando mais um campeão. Pra quem tem opinião. Programa Celeiro de Craques. Olá, como vai, amigo telespectador da Baixada Vicentina do Brasil e do mundo? Estamos começando o programa Celeiro de Craques aqui pela TV Unisantos, canal 12net, 40.1 digital e também pelas redes sociais, pelo nosso site www.tvunisantos.com.br. Hoje eu vou ter o prazer, a honra, a satisfação de entrevistar um santista de nascimento, santista de time de futebol. Aliás, diga-se passagem, o Santos, apesar dos pesares da crise financeira, não pode contratar. O Santos realmente é o Santos. Até porque o Santos homenageia todos os Santos, exceto um, o São Jorge. Esse não. Vamos ter o prazer, a honra, a satisfação de falar com o doutor Flávio Viana, ele que é professor de História da Rede Pública, advogado, membro acadêmico da Academia Vicentina de Letras, Artes e Ofícios, Frei Gaspar da Madre de Deus, na cadeira 25, que pertenceu a João Ramalho, também membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, ocupando a cadeira 84, uma pessoa ilustre aqui em São Vicente, que eu tive o prazer há pouco tempo de conhecê-lo, mas, além dessa empatia pelo fato dele ser torcedor do Santos, ele também gosta de história e defende aquilo que eu defendo, né? Baixada Vicentina, que eu falo desde 1980, quando comecei escrevendo lá no São Vicente Jornal, em 84, quando me formei, e até hoje sou voz única falando que a região deveria ser denominada Baixada Vicentina. E, lamentavelmente, o termo Baixada Santista, a palavra Santos, tem um sentido tão amplo que dá a impressão que as cidades que compõem, as 9 cidades que compõem a Baixada, são uma espécie, são consideradas uma espécie de bairro ou subsede de Santos. E diga-se de passagem, hoje sequer é termo oficial, porque o termo oficial para denominar a região, essas 9 cidades, é Costa da Mata Atlântica. Mas, enfim, eu vou morrer falando, estou com 62, não sei se duro mais 20 anos, se durar mais 20 anos, continuarei batendo, está impresso, São Vicente Jornal, Tribuna, todos os jornais que eu passei, todas as emissoras de rádio e televisão que eu passo, eu sempre falo Baixada Vicentina, porque entendo que, culturalmente falando, a cidade de São Vicente é, inegavelmente, indubitavelmente, a cidade mais importante desse país. Meu caro doutor Flávio, um prazer, uma honra falar contigo. Eu queria que você falasse um pouco, depois nós falamos até desse termo, Baixada Vicentina, falasse um pouco da tua vida, né? Que você também é um exemplo de vida. Filho de Cozipano, foi criado na periferia, nasceu em Santos, mas foi criado aqui em São Vicente. E como é gostoso a gente conversar com pessoas que nós temos as mesmas raízes, as mesmas identidades. E diga-se passagem, a minha faixa etária, você é um pouco bem mais novo, mas dificilmente, né, o filho do pobre, o cara que cresceu e morou na periferia, tem condições de se formar. E você se formou, eu me formei, e muitos se formaram, mas a grande verdade é que a maioria não tiveram esse privilégio de estudar e, obviamente, se capacitar num determinado trabalho. Não é isso, doutor Flávio Viana? Boa noite, amigos da Unisantos, boa noite. Prazer imenso estar aqui no Celeiro de Craques. A verdade é essa, né, Paulinho? Infelizmente, a gente não é um país que todos têm a mesma oportunidade. Como você falou, eu vim para São Vicente aos 9 anos de idade, sou filho de nordestinos com muito orgulho, meu pai era do Rio Grande do Norte, minha mãe era da Bahia,
Sou torcedor do Santos Futebol Clube, também com um orgulho enorme, é um orgulho que nem todos podem ter. E fui criado na Vila Margarida, ali entre a Esplanada dos Barreiros e a Vila Margarida, moro até hoje em São Vicente, a gente está sempre por ali. Fui criado, estudei sempre em colégio público, então fui aluno do Laura Filgueiras, fui aluno do Neves Prado Monteiro, no ensino médio, da divisa entre Santos e São Vicente. Consegui aí, com muito custo, fazer o meu curso de Direito, entrei na faculdade com 17 anos para fazer Direito, depois fiz História, já bem mais para cá, e atualmente eu faço meu doutorado em Educação na UNR, em Rosário, na Argentina. Mas, mesmo assim, a gente procura estar sempre ligado às nossas raízes, falando com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, a gente está sempre próximo, a gente não muda, porque o importante não é só o diploma na parede, ele ajuda muito, mas o importante é o seu caráter e a sua forma de agir. Então, você tem que tratar o porteiro, a menina da faxina com o mesmo carinho, com a mesma educação, porque você fala com o presidente da República, com o governador, com o prefeito da cidade, enfim. É um prazer enorme estar aqui, Paulinho. Isso meu pai passou para mim, viu, doutor Flávio? Você não é melhor do que ninguém, mas ninguém é melhor do que você. Sempre foi um ensinamento que meu pai me passou e eu guardo até hoje. Outro, se você trilhar no caminho certo, eu estarei sempre contigo. Se trilhar no caminho errado, esquece que eu sou teu pai. Mas você disse aí, o teu pai também é nordestino, é a mesma filosofia, eu sou filho de portugueses da Ilha da Madeira, o meu pai já dizia que o nordestino era o melhor povo que tinha nesse país. O nordestino é decente, honesto, trabalhador, o que compra na mercearia do meu pai, todos eles compravam fiado e pagavam, e o nordestino é tal qual o estrangeiro. Vem para cá, logo está com uma bicicleta, uma motinha, sua casa, trabalha e trabalha. Por isso que eu meu pai adoro me ensinou que o maior valor que você tem na vida é o seu nome e o conhecimento que você adquire. Principalmente o seu nome. O nome é o que leva a tudo. Então, a gente procura manter o nome. E meu pai, como você falou, foi cosipano. Meu pai entrou lá em 72. Então, ele pegou a Cosipa na lama, no começo. Viu o Charles de Gaulle lá para apertar o botão da Ciaria 1. Estava lá até 87, quando aposentou, com 25 anos de serviços ininterruptos na Cosipa. E você sabe, como eu também, que aquele momento dos anos 70, aquela situação toda ali do polo industrial de Cubatão, o Porto de Santos, a cidade crescendo, atraiu muitos dos nossos amigos aí nordestinos para a região. E meu pai e minha mãe foram dois deles, se conheceram aqui, formaram família aqui. O primeiro lugar que meu pai chegou foi no Jockey. Então a nossa vida sempre foi em São Vicente. Ele ficou um período em Santos, voltamos para São Vicente. E até hoje eu estou aqui. A gente está com raiz aí há muito tempo na cidade, conhecemos bem a cidade, conhecemos bem a nossa região. E realmente São Vicente é algo excepcional na história do Brasil. Infelizmente, nem todo mundo conhece a importância e o tamanho de São Vicente. Até hoje, pouca gente sabe que ainda hoje São Vicente faz limite geográfico com São Paulo, São Bernardo, São Caetano, Santos, Cubatão, Praia Grande, e tem uma área continental gigantesca, fora a nossa metade da ilha, aqui a nossa parte da ilha, que é a mais conhecida, e é muito maior. Inclusive, pouca gente sabe também que a área continental tem 3 cachoeiras, que são as coisas mais lindas do mundo. E até o próprio Vicentino desconhece o pessoal da Baixada. Você falou do Charles de Gaulle, que nós vamos ter que ir para o intervalo, ainda bem que o Charles de Gaulle, quando esteve aqui na Cosipa, ele não falou aquela célebre frase, né? O Brasil foi lá no Rio de Janeiro, né? Não foi aqui. Foi no Rio de Janeiro. O pessoal, pelo menos, trabalha, né? Que lá no Rio de Janeiro, ele foi, no lugar tinha samba, desfile de samba, no outro tiroteio. Aí foi quando ele falou: o Brasil é um país que não pode ser levado a sério. Se eu tivesse do lado dele, eu ia falar assim: ô, senhor Charles de Gaulle, o senhor pode falar isso lá na sua terra, aqui não. Nós podemos falar, mas o pessoal aqui, infelizmente, parece que adora o estrangeiro. Tudo que o estrangeiro fala tem valor, né? É lamentável. É a mesma coisa hoje na internet, podcast, Twitter. Fala português. Não, defendam o nosso português. O brasileiro... Oi? Defendam o nosso português. A nossa língua é a mais bonita do mundo. É uma das 4 línguas mais faladas do mundo. É muito mais falada no mundo do que o... Isso aí. E 90% do povo brasileiro... Falar os termos americanos. E 90% do povo brasileiro não sabe falar português, mas para falar esses negócios aí de delivery,
no drive não sei o quê, aí sabe, né? E não sabe nem o que está falando. É um absurdo. Por isso que eu sou fã de Ariano Suassuna. Ariano Suassuna que fazia essa advertência. Vamos manter o nosso português. É isso aí. Como deveria ser mantido também o Tupi-Guarani, que infelizmente os jesuítas vieram para cá para acabar com a raça indígena. Nós vamos para os nossos intervalos. Muitos bairros da nossa região têm nome indígena e as pessoas desconhecem. Desconhecem. Nós vamos para os nossos apoiadores, daqui a pouco voltamos aqui com o doutor Flávio Viana. É rapidinho. Programa Celeiro de Craques. No Supermercado Novo Sucesso, você encontra ofertas todos os dias, pão quentinho a toda hora, além de uma grande variedade de doces e bolos. Carnes frescas, frutas, verduras e legumes sempre fresquinhos. Aceitamos todos os cartões de crédito e débito. De segunda a sábado, das 6h30 às 20 horas. Domingo, das 7 às 14 horas. Supermercado Novo Sucesso. Rua Professor Antônio Pedro de Jesus, 788, Cidade Náutica. Alô, você que vai construir ou reformar a sua casa. Lembre-se que acabamento é fundamental. Pensou em gesso? Guarde bem esse nome, Jardel Gesso. Profissional qualificado, trabalho de alta qualidade. Ligue Jardel Gesso, 996036612. Gesso 3D, sancas, divisórias de casas, escritórios, forros, banheiros, armários, estantes, revestimentos e qualquer tipo de decoração em gesso e também drywall. Orçamento sem compromisso. Aceita cartões. Ligue lá e fale com Jardel Gesso. 996036612. Eu disse 996036612. Pensou em gesso? Jardel Gesso é a solução. Seu carro quebrou, enguiçou? Não fique triste, não se zangue. Automecânica Isaías é a solução. Reparos e serviços mecânicos em geral, nacionais e importados. Motor, câmbio, freio, embreagem, revisão, velas, filtros, correia dentada, limpeza de bico, injeção eletrônica e agora a novidade, diagnóstico avançado com osciloscópio computadorizado. O telefone é muito fácil, 3467-5453. Eu disse 3467-5453. Rua Palmeira dos Índios, número 10, Catiapuã, em São Vicente. Voltamos a apresentar programa Celeiro de Craques. Voltamos com o segundo bloco do programa Celeiro de Craques aqui pela TV Unisantos, canal 12, NET 40.1 digital. Lembrando que estamos falando com o professor e advogado, professor de História, doutor Flávio Viana. Doutor Flávio, eu, como disse no bloco anterior, há muitos anos, há 40 anos, eu bato nessa tecla, o termo Baixada Vicentina. Gostaria que você dissertasse em cima dessa minha tese, porque há 40 anos que eu falo e, infelizmente, continua a Baixada Santista e o termo oficial Costa da Mata Atlântica, e São Vicente foi o início de tudo, foi a primeira colonização regular desse país e, portanto, merecia ter esse termo denominando a região da Baixada das 9 cidades. Mas, infelizmente, São Vicente vive à margem, é uma espécie de subsede bairro de Santos, e o que é pior, né? Isso do Oiapoque ao Chuí, pouca gente conhece a cidade de São Vicente. Se você for no litoral, ali em Cananéia, também pouca gente, lá eles também acham que eles são a primeira, né? Assim como lá em Porto Seguro, que o Cabral parou para fazer necessidade fisiológica, ou em Gabelar os Índios, porque a primeira colonização regular começou aqui no dia 22 de janeiro de 1532. Gostaria do seu pensamento, da sua dissertação em cima dessa tese por obséquio. Bom, você já adiantou algumas coisas. O Cabral passou por Porto Seguro, passou pela Bahia, por isso chama Porto Seguro. Ele achou um lugar para parar. Mais para frente, um pouquinho, em Santa Cruz Cabralha, ele colocou uma cruz de madeira que já não existe mais, ninguém sabe onde é o ponto específico, mas você vai lá, tem 500 cruzes históricas lá, recolocadas. Fez a missa, a primeira missa do Brasil, tomou posse em nome de Portugal e foi embora. A verdade é essa, o Brasil ficou 30 anos abandonado.
Em 1532, o Martim Afonso veio para São Vicente com poderes de vice-rei. A carta do rei de Portugal lhe dava poderes para tudo. E São Vicente não foi escolhido por acaso. Primeiro, nós já tínhamos uma povoação aqui desde 1502, que era um porto, que era chamado Porto dos Escravos, que entre o João Ramalho e o bacharel de Cananéia havia já uma fortaleza de pedra, cujos resquícios ainda existem atrás da casa Martim Afonso. Essa fortaleza de pedra era guarnecida com 2 canhões grandes e 3 falconetes, que é aquele canhão menorzinho, fora um exército indígena do João Ramalho, e você tinha ali o ponto mais ao sul do Tratado de Tordesilhas. Então, oficialmente, São Vicente era divisa entre Portugal e Espanha no Novo Mundo. Então, aí ele vem para fundar a vila aqui por todos esses motivos. Aqui sai o primeiro engenho de cana-de-açúcar, aqui sai a primeira vila do Brasil. Cananéia é fundada 1 ano e meio depois, em 1533. Aqui sai a criação do Exército Brasileiro, a primeira milícia oficializada como Exército do Brasil. Saiu de São Vicente para Bertioga, para o Forte São João, onde o Hans Staden esteve. De lá foi tirar os franceses, foi expulsar os franceses do Rio de Janeiro. Isso 1600 e alguma coisa já. Então, São Vicente era uma grande capitania de Martim Afonso. São Vicente começava no litoral, mas atravessava São Paulo e ia até o Mato Grosso do Sul e um pedaço de Minas Gerais. Em 1502, São Vicente já era conhecido como São Vicente, que foi o Gaspar. Já aparecia nos mapas espanhóis, aparecia no mapa de Rui Mosquera, aparecia nos mapas espanhóis, já com o nome de São Vicente. Por isso que o Martim Afonso chega aqui a 22 de janeiro, tradição portuguesa, se colocar o nome do santo no lugar, ele já veio a 22 de janeiro, que aqui já era conhecido como São Vicente, para ratificar o nome, já era conhecido pelos franceses, pelos espanhóis, pelos portugueses, desde 1502, a própria fortaleza do Martim Afonso é de 1508, 1510, no máximo. Então, a nossa cidade é mais antiga, e como eu estava te falando, a capitania de São Vicente e até o Mato Grosso do Sul, um bom pedaço de Minas Gerais, todo o estado de São Paulo, foi a primeira capital do país, porque São Vicente foi a primeira vila e foi a capital da província de São Vicente, que trocou-se para São Paulo até 1800 e pouco. Nós éramos a província, a capital da província. São Paulo era aquela cidade de índios, era a cidade dos bandeirantes. São Paulo era, como diz o Pompeu de Toledo, São Paulo era a capital da solidão, porque só era a capital oficial. Depois de 1700 e alguma coisa, 1800 e alguma coisa, passou a ser a capital da província, mas era uma cidade de 2x2, da onde os bandeirantes se reuniam com os índios para sair para o interior. Só. São Vicente era o maior. A diferença entre Santos e São Vicente é que São Vicente foi fundada pelo Martim Afonso foi embora, o Brás Cubas foi até Portugal depois, convenceu a Ana, a esposa do Martim Afonso, a Ana Pimentel, a trocar a ilha do Guarujá, que seria dele, que era a parte que lhe cabia, por Martim Afonso, pelo Iguaguaçu, que é o pedaço onde nasceu Santos, do começo do Porto de Santos, por visões diferentes de estratégia militar e política. Martim Afonso acreditava que o interior seria o mais importante, a gente ia achar ouro e diamante pelo interior do país, então criou São Vicente, ali onde está o Gonzaguinha, numa área com rio, com água doce, mas próxima de uma fortaleza de pedra e defendida, numa área escondida. O Brás Cubas achava que o importante era o comércio exterior, então ele cria Santos num porto no Iguaguaçu, ali no outeiro de Santa Catarina, voltado para fora da Bahia. E essa foi a diferença que fez com que Santos crescesse e São Vicente se mantesse no mesmo tamanho. Mas Santos também não era isso tudo até antes do século XX, até a explosão do café. O café é que fez Santos ser Santos. Com certeza. Nós vamos para os nossos apoiadores. Daqui a pouco voltamos com o professor de História e advogado, Dr. Flávio Viana. É rapidinho. Programa Celeiro de Craques. Grupo Paco Reciclagem, trabalhando com respeito e responsabilidade. Reciclando, transformando e fazendo o mundo melhor. O Grupo Paco é uma empresa de reciclagem que oferece serviço de coleta de recicláveis, trituração de documentos confidenciais, serviço de qualidade nas melhores empresas da região. Reciclando, transformando e fazendo o mundo melhor.
Grupo Papo Reciclagem é sinônimo de tradição há 50 anos no mercado. Seu carro quebrou, bateu? Nunes Autocar, mecânica, pintura e funilaria é a solução. Ligue lá para o Paulo Nunes. O prefixo é 13. O telefone 991965409. Eu disse 991965409. Endereço muito fácil. Praça Imigração Japonesa sem número. Vila Fátima, em São Vicente. Nunes Autocar, mecânica, pintura e funilaria. Voltamos a apresentar programa Celeiro de Craques. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Celeiro de Craques, aqui pela TV Unisantos, canal 12, NET 40.1 digital. Lembrando que estamos falando com um professor de História da rede pública e também advogado Dr. Flávio Viana. Você falou que estudou no Neves Prado. E olha que eu fui a primeira turma a se formar lá em 77, mas no meu tempo era Cidades Irmãs. E eu devo ter alguma coisa, eu só nasci em Santos mesmo, eu devo ter alguma coisa com São Vicente. Sabe por quê? Eu só estudei nos 2 blocos da cidade de São Vicente. Eu entrava por Santos e ia estudar em São Vicente. Saía e obviamente, voltava para São Vicente, que era na divisa ali, era Cidades Irmãs, depois mudou para Neves Prado. O nome da praça a praça chama Estado de Israel. E aí, como ele é bem na divisa, ficou com os Cidades Irmãs durante muitos anos. E ali eu acho interessante a gente contar um pouquinho que ali eram colégios diferenciados na tua época e que continuou na minha. Então, nós tínhamos interclasses de futebol de salão muito forte, falando um pouquinho de esportes, e a gente tinha os meninos do Praia Clube, a gente tinha os meninos do Santos que estudavam lá, e por sorte eu fui campeão um ano lá, eu tenho medalha até hoje, mas a gente tinha um interclasse muito difícil. Jogava qual posição? Tinha o pessoal do Praia Clube, tinha o Robson Fraldinha, que foi chamado para o São Paulo, o pai não deixou ir, tadinho, coitado, perdeu a chance de ser jogador profissional, mas jogava demais. Você chegou a disputar o Jocobas? Santos. Você chegou a disputar o Jocobas e o Jubas? Cheguei a disputar o Jocobas e o Jubas, o Santos, primeiro ano. A futebol de salão mais uma vez. No Neves a gente jogava futebol de salão, jogava um pouquinho de basquete, mas na Unisantos eu fui para o futebol de salão, fiquei ali na equipe um tempinho. Mas eu não era um craque, não era aquela coisa toda, não. A gente jogava mais de... Jogava de quê? De quê? Jogava de fixo no salão. Zagueiro no futebol de campo? O zagueiro do futebol, né? A gente fazia a defesa ali e dava o primeiro passe para o ala para ele sair jogando e montar a jogada. Então, a gente tinha mais uma posição mais defensiva. Mas o importante é que esse interclasses era feito pelo Grêmio da escola, independente das aulas de educação física, e revelou alguns jogadores aí. Nós tínhamos no Neves Prado também, antes de eu entrar, tinha uma equipe de vôlei fantástica, com café, alguns meninos muito fortes, que também, na época, o vôlei não tinha o profissionalismo que tem hoje, mas que também teriam um futuro muito grande. E a gente sente essa falta, principalmente no futebol brasileiro. O Santos é um exemplo como revelador de jogadores, sempre diz que o raio nunca cai 2 vezes no mesmo lugar. No Santos já está no 3º ou 4º raio, graças a Deus. Desde o Pelé para cá, a gente vem descobrindo craques e meninos da Vila, mas era tão bom o interclasses como o Jocobas, o Jubas, para mostrar essa galera, essa molecada chegando, independente das escolinhas pagas, chegando aos clubes com outra forma, e assim, ter a oportunidade de mostrar o seu talento. E a gente teve grandes jogadores que saíram aí das escolas, da várzea. Olha, não só saiu no futebol de salão do tempo do Neves Prado, que você fala Neves Prado, eu falo Cidades Irmãs, porque eu fui a primeira turma a se formar lá. Antes da edificação do Cidades Irmãs do colégio, ali era o campo do Boca Juniors. Ali jogou Léo, lembra o Léo que foi médio volante do Santos? Ali jogou vários craques.
Então, ali já foi abençoado para campo de futebol e depois veio o Cidades Irmãs, que eu não consigo entender por que muda a nomenclatura. Se não deveria ter mudado. Eu acho que não deveria mudar. É igual ao meu bairro. Meu bairro, eu sempre morei no Jardim Nosso Lar. De repente virou Catiapuã. Eu não concordo. Então, você tem uma história... Você tira a memória, você tira a fixação afetiva da pessoa com o seu bairro, com a sua rua. A gente, de vez em quando, tem uns zoneamentos que mudam, não é o ideal. O ideal é manter, eu acredito que é importante, inclusive, para que as pessoas conheçam quem foi a pessoa que dá nome à sua rua, quem foi o vulto que ganhou a sua rua, o nome do bairro. Se você contar, é que no tempo é curto, mas se a gente for contar por que José Menino é José Menino, por que Gonzaga é tão interessante. A gente batendo um papo, eu tirei o colegial no Cidades Irmãs, você tirou no Neves Prado, é o mesmo colégio. Eu vou falar, é o samba do Viola Doido. É o samba do Viola Doido. Era o mesmo prédio. Era os mesmos. Esses caras tão loucos, não é verdade? Então mais ou menos por aí, a mesma quadra que a gente jogava é a quadra que você jogava. É lógico, é a mesma coisa. E eu ainda estudei só nos blocos de São Vicente, né? Eu nunca estudei no de Santos. Eu não sei se eu sou azarado ou eu tinha que ser calunga, eu tinha que ter nascido em São Vicente. Infelizmente, meu caro Flávio, o tempo terminou, mas terminou esse programa de sexta, sábado, terça e quinta. Na próxima sexta-feira, nós, obviamente, teremos mais um programa, porque para falar com o doutor Flávio, um programa é pouco. Portanto, nós vamos dar sequência, obviamente, dessa matéria com o doutor Flávio na próxima semana. Portanto, na sexta-feira, agora, vai ter um programa, na próxima sexta, que eu não sei qual é a data, deixa eu ver, sexta-feira é dia 9. E no dia 16, a sequência do programa com o doutor Flávio, porque uma matéria só realmente é pouco. Só gostaria que você fosse bem rápido, deixasse uma mensagem para o garoto, né, que está te vendo agora, e, obviamente, no outro programa você vai deixar, mas como é rotativo, né, a audiência, eu gostaria que você deixasse uma mensagem. Alguns anos atrás, eu fui palestrante do AB Vai Escola e voltava como advogado e voltei ao Neves Prado dando palestra. Eu sempre dizia duas coisas. Primeiro, acredite e sonhe alto. Você é do tamanho dos seus sonhos. Eu vim de escola pública, não tem empecilho nenhum, não é impossível, é mais difícil, mas é mais gostoso quando você chega. E o segundo a caneta é muito mais leve do que a pá. Estudem, eu falo isso para meus alunos o tempo inteiro. Podem tirar tudo de você, do seu conhecimento. Tá certo. Grande mensagem aí do doutor Flávio Viana. Eu vou hoje, obviamente, terminar com aquela oração que eu faço, que eu sou católico, mas não sou muito católico. Eu acho que essa oração que eu faço não é com as mesmas palavras, mas eu aprendi assim. Obviamente, também Ave Maria, o Pai Nosso, eu também não sei se eu rezo direito, mas o importante é a fé, né? Dedicar para a recuperação do padre Cláudio Schering, da Igreja Coração de Imaculado Coração de Maria, inclusive ele é o diretor da TV Unisantos, que infelizmente contraiu a Covid, está internado, mas se Deus quiser, Deus pode tudo, Nossa Senhora da Aparecida, ele vai se recuperar e obviamente logo, logo estará conosco, com certeza, tá certo? Santo anjo do Senhor, meu fiel protetor, meu fiel guardador, aquele que me concede a piedade divina, que me orienta, me rege, me governa e, sobretudo, me ilumina. Que ilumine o Padre Cláudio para voltar o mais rápido possível, todas as vítimas e saúde para todas as pessoas do mundo, não só do Brasil, e que tenhamos o mais rápido possível a vacina para o Covid-19, tá certo? Um abraço e fiquem com Deus. Programa Celeiro de Craque.